A graça e a paz do Senhor Jesus, amados irmãos e irmãs, palavra de vida com vocês, pastora Cláudia aqui com vocês mais uma vez. A palavra de vida de hoje é vencendo a batalha da carne com o espírito, vencendo a batalha da carne com o espírito. Que batalha temos em nós diariamente? Mas o apóstolo Paulo vai dar para nós direções, meios, estratégia de como vencer essa grande batalha. Abra comigo Romanos capítulo 7, nós vamos ler a partir do versículo 14, amém? Romanos 7, a partir do 14. Porque bem sabemos que a lei é espiritual, mas eu sou carnal, vendido sob o pecado. Porque o que eu faço eu não aprovo, pois o que eu quero isso não faço, mas o que aborreço isso faço. E se faço o que eu não quero, consinto com a lei, que é boa, de maneira que agora já não sou eu que faço isso, mas o pecado que habita em mim. Pois eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem algum, e com efeito, o querer está em mim, mas não consigo realizar o bem. Porque não faço o bem que quero, mas o mal que eu não quero, esse faço. Ora, se eu faço o que eu não quero, já não faço eu, mas o pecado que habita em mim. Acho então esta lei em mim, que quando quero fazer o bem, o mal está comigo. Porque, segundo o homem interior, eu tenho prazer na lei de Deus, mas vejo nos meus membros outra lei que batalha contra a lei do meu entendimento e me prende debaixo da lei do pecado que está nos meus membros. Miserável homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Dou graças a Deus por Jesus Cristo. Aleluia. Nosso Senhor, assim que eu mesmo, com entendimento, eu sirvo a lei de Deus, mas com a carne a lei do pecado. Capítulo 8, 1. Portanto, agora, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Aleluia. Que leitura maravilhosa. O apóstolo Paulo nos dá aqui a luta, como é a luta, ele descreve a luta na carne dos seus membros, mas ele também dá a própria resposta quando ele pergunta: quem me livrará? Vencendo a carne, a batalha, vencendo a batalha da carne com o espírito. Amados, existe dentro de nós uma grande guerra, uma grande batalha da carne e o espírito, todos os dias. Meu espírito quer servir a Deus de maneira digna, correta, e a minha carne quer seguir os impulsos, a minha vontade. Guerrei o tempo todo. E uma delas vai ganhar essa batalha. Quem ganhará? Quem vai dominar a minha vida? Eu costumo ensinar e dizer aqui que é aquela que eu alimentar. Aquela que eu alimentar. O apóstolo Paulo coloca essa guerra interna que ele mesmo vivia, mesmo sendo um servo de Deus, um conhecedor das Escrituras. Ele vai descrevendo. Aquela força, amado, que você alimentar, é essa, e ela que vai se fortalecer ainda mais e vai vencer essa batalha. Ou seja, como que você fortalece a carne? Vivendo no pecado, procurando viver com más companhias, aqueles que vão te ensinar coisas da parte deles e não da parte do Senhor. Aquilo que você vê, aquilo que você ouve, aquilo que você pratica, quando você faz o que quer, o que a sua carne quer, sem pensar e sem pedir a orientação de Deus, sem perguntar se é da vontade de Deus. Então, quando você vive pelos impulsos da carne, você está alimentando a sua carne. Imagina que o dia tem 24 horas. Será que você não tem meia hora para gastar com Deus? Você não tem ali 10 minutos para parar e orar? Você já parou para pensar que às vezes passa 24 horas e você não tem tempo para Deus? E como nós alimentamos o Espírito? Através da oração, querido. Através de um tempo de jejum, de oração, de adoração. Um momento da leitura da palavra, não só abrindo a Bíblia em qualquer lugar, não. Pegando um livro da Bíblia para ler, cada dia lendo um capítulo com profundidade, tendo uma Bíblia de estudo para você se aprofundar, tendo um caderninho para anotar o que Deus fala comigo, para você recarregar, você entrar em comunhão, indo na igreja, para ter a comunhão com o Senhor,
Estamos num tempo que as pessoas não querem mais estar na casa do Senhor buscando, mas nós precisamos recarregar como aquele celular que você põe na carga para você se encher ali da palavra do Senhor. É necessário, é preciso, né? Porque tudo que você precisa está no celular, mas se ele não tiver carregado, você não tem como usar. Então você precisa se recarregar, ter essa meditação diária, ter um tempo com Deus. Quando entendemos que nós somos dependentes de Deus para vencer a guerra, que você, na tua força, você não vai vencer essa batalha da carne e o espírito, começamos a ter uma vida em comunhão diária. É necessário. Procure companhias que sejam pessoas de Deus para orar com você, falar da Bíblia com você. Se você tem sentado com pessoas que fazem fofoca, coisas mesquinhas, coisas triviais que não tem nada a ver, afasta, irmãos. Procure pessoas que vão te edificar na fé, né? Paulo dizia que o que ele queria fazer, ele não conseguia fazer. Antes ele fazia o que ele não queria. A mente dele queria servir a Deus, mas a carne dele queria servir as coisas da carne, o mundo, o desejo da carne. Mas ele então buscava no Senhor esse fortalecimento. E ele nos ensina que o pecado habita em nós e quer nos dominar e quer tomar iniciativa. O pecado, a carne quer tomar iniciativa. Em nossa carne, querido, não habita o bem. Em nosso espírito há o bem e o querer fazer o que agrada a Deus. Então você precisa dar lugar ao Espírito. Se o seu espírito estiver ligado ao Espírito Santo, você vai ter essa vitória. A carne se impõe e quer nos controlar com o quê? Com vícios, com palavras contrárias, com ira, com violência, né? Paulo não aprovava e nem entendia aquela batalha, tentando agradar a Deus, mas sempre fracassando. E ele falava, como que eu vou fazer, miserável homem que eu sou? Eu só faço o que eu não quero. Ele diz que assim na carne ele obedece à lei do pecado e da morte. Por quê? A palavra de Deus diz, querido, que o salário do pecado é a morte. Quando vivemos pecando, nós pecamos, mas quando nós vivemos pecando sem confessar, sem abandonar o pecado, nós vamos direto à morte. Desde o pecado de Adão e Eva, o homem está sujeito ao pecado. Se o homem tenta vencer essa batalha com as suas forças ou com rituais religiosos, não é? Como muitos monges faziam, ia para lugares desertos para poder vencer a carne, chegava lá, fazia coisas piores, porque a mente dele estava dominada pela carne. Não é o isolar que vai te santificar. Você pode trabalhar, você pode lidar com pessoas, você pode interagir com família, você pode lidar com pessoas que não estão na igreja. Agora, você tem que ter o domínio do Espírito. Aleluia! E essas pessoas iam para deserto para se santificar, mas não conseguiam, porque o pecado estava na mente e no coração. Somente pelo poder do Espírito Santo, querido, dominando, enchendo o seu espírito com seu fruto, é possível vencer. Essa vitória, em primeiro lugar, querido, essa vitória é possível quando nós vamos até a cruz. O próprio apóstolo Paulo responde a sua pergunta, quando ele diz, miserável homem que sou, quem me livrará da condenação dessa morte? Aí ele diz, mas graças a Deus por Cristo Jesus. Ele mesmo responde à inquietação do teu coração. Quando ele diz, eu não consigo vencer, eu tenho uma vitória, daqui a pouco eu fracasso, porque a minha carne é muito... está impondo, está querendo dominar. Mas ele diz, graças a Deus, porque eu encontrei Jesus Cristo. Então essa vitória é possível, em primeiro lugar, quando vamos à cruz e renunciamos o nosso eu, as nossas vontades. Quando nós renunciamos, Romanos 7:25, nós precisamos, querido, realmente tomar a cruz, né? Tomar a cruz e seguir. Louvado seja Deus. Romanos 7:24-25 diz que a cruz de Cristo, o seu sacrifício, é a arma mais poderosa, capaz de explodir toda a artimanha da nossa carne. Aleluia! A cruz de Cristo, o sacrifício de Jesus por nós, quando ele morre por nós, quando ele pega a culpa, né, do nosso pecado e morre lá. Quando eu creio em Jesus como meu Senhor e Salvador, quando eu me entrego a Ele, quando eu me rendo a Ele, quando eu vou até a cruz de Cristo e coloco os meus pecados, as minhas fraquezas diante dele e falo, Jesus, vive em mim, reina em mim, vive através de mim, aí eu vou ter vitória. Aleluia!
Segundo ponto importante para ter vitória nessa batalha. Essa vitória é possível quando buscamos santificação pelo Espírito Santo em nós. O que é ser santo? É ser separado. Eu posso me envolver trabalhando, estudando, conversando, indo na casa de um parente, indo numa festividade de família. Sim, eu posso e devo, não posso me isolar. Mas eu tenho que saber que eu, no meu interior, eu sou uma pessoa separada para Deus. Eu tenho liberdade para fazer o que eu quero, mas nem tudo que eu quero eu devo fazer, para não escandalizar o nome do Senhor, para ser testemunha do Deus vivo. Eu tenho livre-arbítrio para fazer o que eu quero. Né? E muitos dizem, ninguém manda na minha vida, eu vou fazer o que eu quero. Mas eu preciso ser testemunha de Cristo e a minha vida não pode ser, né, um meio de envergonhar o nome do Senhor. Então eu preciso ter uma vida separada, santa, como o Senhor é santo. Né? Nós também devemos ser santos. 1 Pedro ali fala, no primeiro capítulo, fala sobre isso, sobre a santidade de Deus e a nossa vida separada. Será um tratamento eficiente pelos frutos e dons. Então, se você tiver esse contato com o Espírito Santo, você vai ter um tratamento. O Senhor vai curar a tua carne, vai curar o teu espírito, a tua carne, através de fruto, através do dom, através da armadura de Deus que Efésios 6 declara para nós. Essa vitória é possível. Em terceiro lugar, como diz 2 Coríntios 10:4, levando cativo o pensamento à obediência a Cristo. Uma das coisas que nos leva realmente a perder essa batalha da carne e o espírito é quando eu deixo a minha mente ser dominada pelas coisas da carne. Então, pode passar na minha mente um pensamento contrário, mas não pode ficar. Eu preciso levar meus pensamentos à obediência a Cristo. Você tem que ter esse controle. Né? A mente pode me levar a perder a batalha. Meu corpo pode estar indo na igreja, mas a minha mente pode estar indo para a perdição. E eu preciso ficar alerta. A lei de Deus na época de Moisés mostrava o pecado e as suas consequências, mas não dava uma saída. Mas através de Jesus Cristo, a sua vida, morte e ressurreição, Paulo declara que veio solução por sua graça, amor e perdão. Aleluia! Louvado seja Deus. Então, nós concluímos essa palavra dizendo que essa vitória é possível. É possível quando você vai a Cristo, na cruz de Cristo. É possível quando você anda com o Espírito Santo e conforme a vontade do Espírito Santo e pede para o Espírito Santo te blindar, te encher com fruto, com dom, com a armadura de Deus para te blindar. E quando você leva o seu pensamento cativo, né, leva até em obediência a Cristo e não deixa seu pensamento ser dominado. Amém? Que Deus te abençoe e que você seja um vencedor nessa batalha da carne e do Espírito. Que você viva pelo Espírito, ande pelo Espírito. Amém? Porque o Espírito Santo, ele testifica com o seu Espírito que você é um filho de Deus. Aonde você estiver, o Espírito Santo diz assim, olha, aí não é seu lugar. O Espírito Santo fala, olha, essa roda de conversa não é para você. O Espírito Santo, ele tem falado com você, mas você não tem dado ouvido. E é tempo de você ouvir o Espírito Santo para você vencer essa batalha, amém? Que Deus te abençoe, em nome de Jesus. Graça e paz.